Boa tarde, pessoal. Estamos aqui prontos para mais um vídeo. Neste caso, estou a gravar os vídeos para a sessão aula de quarta-feira. Como sempre, já sabem, vou fazer dois vídeos hoje, são dois exercícios. Vamos continuar com os rebatimentos do plano topo e plano vertical. Hoje vou alterar um pouco, vou fazer um exercício um pouco mais difícil e depois fazemos um pouco mais fácil. Porque, como vocês sabem, eu penso que até agora estou a perceber bem a matéria, mas uma das dificuldades na geometria surge sempre na questão do enunciado. Ou seja, quando estamos a ler o enunciado, podem aparecer informações que podem dificultar a execução desse próprio exercício. Portanto, hoje tenho previsto, neste primeiro vídeo, uma situação um pouco mais complicada, em que vou fazer o exercício de trás para a frente, e já vão perceber isso, já vão perceber porque é que vou fazer o exercício de trás para a frente. E depois, então, se a segunda parte vai ser um soldo mais fácil e o enunciado mais tradicional, ok? Também vou, no dia de hoje, colocar no Classroom a ligação para a minha sala virtual do Zoom, com o meu ID e também com a palavra passe que vocês devem utilizar para fazermos então uma sessão Zoom das 2 às 2h40, 2h45, que é o tempo que o Zoom permite, são 40 minutos, para que nós consigamos tirar alguma dúvida que vocês tenham em relação a exercícios da semana passada ou também exercícios sobre esta semana. Ok, para começar então, já tenho aqui o exercício mais ou menos pronto, vou virar a visão do stick para apresentar os dados. Ok, primeiro vamos aos dados. Neste exercício eu estou a dar a vocês, o objetivo é fazer uma pirâmide hexagonal regular. Estou a dar o raio da base, ou seja, a base vai estar inscrita numa circunferência que tem quadro de raio. Não vou, neste exercício, dar o centro, é por isso que vamos fazer o exercício de trás para a frente. Vou dar a vocês o vértice, ou seja, o ponto V. Aquilo que supostamente é a última coisa que eu ia encontrar, é neste caso o primeiro ponto que eu vou dar a vocês. Estou a dar o vértice. Em relação ao plano, será um plano vertical, como vocês podem olhar aqui, já está feito. Esse plano, a origem tem quadro da abscissa e esse plano está a fazer, neste caso, 40 graus, abertura à direita com o plano frontal de projeção. E em relação à base, dois lados da base vão ter que ser horizontais. Ok. Então, em relação ao enunciado, aquilo que eu podia marcar, eu já marquei a origem, 4, marquei o plano vertical, marquei o ângulo do H e marquei o vértice. Agora, porque é que eu digo que neste exercício é preciso construir de trás para a frente? Vocês, neste caso, não vão construir a base primeiro. Ou seja, supostamente, vocês precisam construir a base primeiro. É isso que eu quero dizer. Vocês têm que construir a base primeiro. Mas não têm o centro, ok? Não têm o ponto O, que é o normal, que é o que nós fizemos nos outros exercícios de ontem, de terça-feira. Então, como é que se faz aqui o ponto O? Muito fácil. Vamos representar primeiro o eixo. Obviamente, o eixo tem que ser perpendicular ao plano. Então, vou representar aqui uma reta perpendicular ao H do plano. E também vou representar uma reta aqui no V2 perpendicular ao F do plano. Vamos imaginar que a reta se chama A. A1 e A2. Agora, como a reta A é uma reta horizontal, vocês podem ver, ela é uma reta horizontal, haverá um momento que esta reta vai intersetar o plano. Então, como é que vamos encontrar essa interseção ou cruzamento entre a reta e o plano? Nós sabemos que o plano vertical é desta forma e o seu traço mais importante é o H, certo? Porque aqui estão os afastamentos todos do plano. Então, é dessa forma, quando eu faço o eixo perpendicular, que vou conseguir encontrar o centro da base, o ponto O, o O1, porque a reta interseta o plano exatamente aqui no ponto do traço horizontal. Ou encontrado o ponto O1 que pertence à reta A1, que por sua vez é o eixo, posso agora encontrar o O2 na reta A2 e dessa forma encontro o O2. Ou seja, eu aqui para poder encontrar o centro preciso saber o eixo.
tem que saber que o eixo tem que ser perpendicular ao plano, perpendicular aos dois traços do plano, perpendicular ao H e perpendicular ao F. Como sei que o plano é vertical e o que comanda neste plano é o afastamento, vou procurar a interseção entre o A1 e o H do plano. E aí vou encontrar o ponto O. Depois encontro o O2. Agora sim, vamos fazer o rebatimento normal, não esquecendo que devemos colocar a charneira aqui em cima, que é a melhor charneira, e não esquecendo que este H vai rebater para este lado, porque ele está a virar à direita, vai rebater para a esquerda e vai coincidir com o H do plano. E portanto, já identifiquei a charneira, já fiz o ponto O e agora sim posso normalmente começar a fazer o exercício. Mas é importante perceber que não é obrigatório o enunciado dar a vocês, em primeiro lugar, o centro. Normalmente é assim, eles dão o centro. Mas eles podem fazer o exercício de uma forma um pouco mais difícil. E então eu não vou começar pelo O, vou começar pelo V neste caso, porque eles dão o ponto V. Mas o ponto V deve estar associado, obviamente, ao ponto O desta forma. Sabendo o ponto O depois, posso rebater normalmente. Neste caso, o O rebatido irá ficar na perpendicular, que por acaso é a reta A, e então encontramos aqui o OR. É aqui no OR que vamos fazer o raio da circunferência, que eu coloquei aqui onde está o meu dedo, com 4 cm de raio. Então agora sim podemos continuar normalmente e vamos construir a base. Vamos colocar aqui o raio, 4 cm, no OR, e já sabem que só podem construir o hexágono no OR porque ele está em verdadeira grandeza. Agora, como é que vamos construir o hexágono aqui em cima? Da seguinte forma. Neste caso, no enunciado está a dizer aqui, onde está o meu dedo, que dois lados da base do hexágono têm que ser horizontais. Ora, horizontais têm que ser como esta reta. Estão a ver? Paralelos ao eixo X. Então, vou dividir o círculo em metade desta forma. Vou fazer as duas meias-luas, uma em cada extremo, uma deste lado, e também vou fazer uma deste lado. E assim vou garantir que este lado aqui e o lado superior, ambos ficam paralelos ao eixo X, paralelos, neste caso, à reta A, ou seja, ficam na posição horizontal. Como sabem, não devemos fazer isto aqui com força, devemos fazer o mais leve possível, porque não é este hexágono que nós pretendemos, este é o hexágono rebatido, ok? Vamos colocar as letras, podemos colocar aqui A, B, C, D, E e F, ok? Esta parte do exercício, como vocês sabem, podem fazer pausas, por isso eu vou tentar acelerar um pouco, novamente, para o vídeo não ficar demasiado grande. Já vou também fazer as linhas de construção aqui em cima, ou seja, perpendiculares à charneira, que neste caso basta fazer 3, porque nesta reta vão 2, nesta reta vão 2 e nesta reta vão 2. Então agora vou começar a fazer os arcos. Este ponto aqui é que pode dar mais problema porque é uma distância muito pequenina, não é? É muito pequena. Vocês podem não conseguir fazer com o compasso. Então eu vou medir aqui, e são casos, e vou marcar os 3 milímetros, neste caso aqui. Porque este arco vai ficar muito pequenino, ok? Vai ficar muito pequenino, então vocês podem muito simplesmente medir qual é a distância que vai da origem até este ponto e marcar essa distância aqui em baixo correspondente. Já os outros pontos, não há problema, posso trazer tudo com o compasso, desta forma. Desculpem, que aqui falhou um bocadinho. Depois aqui vamos ter mais 2. Ok. E finalmente aqui vamos ter mais 2. Deixa-me ver se desta vez consigo fazer do arco. Bem, ok. Vou tentar só apagar aqui minimamente isto, para não ficar muito mal. E então,
Vamos colocar as letras. Aqui vai ficar o D1, aqui será o C e o E, aqui o F e o B, e finalmente aqui está o A. Ok? Portanto, os afastamentos já consegui fazer tudo, como vocês podem ver. Consegui fazer os afastamentos todos. Em relação às cotas, agora é só uma questão de subir. Neste caso vamos subir este para aqui, que será o A. Nesta mesma linha vai o D. Portanto, posso subir já estes dois para a mesma linha. Ficam na mesma cota, D2. Depois vem o F e o B. Ficam mais abaixo. E ficam mais acima, B2. E finalmente o C e o E. E fica aqui o C2 e aqui fica o E2. Vamos juntar os pontos todos. Como vão conseguir verificar aqui no vídeo, a figura realmente fica um pedacinho distorcida, obviamente, porque ela não está em tamanho real. Ela só está em tamanho real aqui deste lado, mas aqui ela fica um pedacinho mais espremida assim para os lados, não é? Mas está bem construída. E aqui embaixo temos aqui a base já toda feita. Neste exercício há uma coisa boa, não temos que nos preocupar agora com a altura, porque a altura já está feita, eles deram o vértice. E agora o que temos que fazer é muito simples, juntar V1 com A1, V1 com F e com B1, V1 com C1 e E1, V1 com D1, ok? Portanto, temos que juntar tudo o que é 1 com 1. E aqui tudo o que é 2 com o 2, ok? Tem que ter cuidado com isso, porque aqui fica apenas o rebatido e não vamos juntar nada com isto. Vamos juntar 2 com 2, uns com uns e assim sucessivamente. Então, ficamos aqui com esta parte. E então assim já a parte da construção está perfeitamente acabada, ok? Estava aqui bem centrado, estava bem focado e vocês conseguem ver. Agora, para acabar este exercício, fazemos os contornos, como sempre. Carregamos os contornos primeiro, tanto em cima como em baixo. Desta forma, como estou a fazer agora. Tudo bem carregado. E depois aplicam aquela famosa regra, o que tem maior cota é visível em baixo, o que tem maior afastamento é visível em cima. O que tem maior cota é o B e o C. Mas aqui coincide, o C coincide com o E e o B coincide com o F. Então aqui não há problemas, basta fazer isto. Quando há estas coincidentes, posso carregar em tudo, porque aquela que se vê vai tapar aquela que não se vê e portanto ficamos com o exercício acabado. Aqui, o que é que tem maior afastamento? É o vértice, o A, o B e o F. Este ponto tem o maior afastamento, a seguir vem o A, o B e o F. Portanto, o vértice, o A, o B e o F têm que ser visíveis. Então esta parte é visível, esta parte é visível, esta parte também é visível. Então a única coisa que aqui não se vê, neste caso, é a base, ou este pedaço aqui de base atrás, que por sua vez fica invisível. E portanto deverá ficar a traço interrompido. Supostamente aqui também havia uma desta, que era invisível, aqui um pedacinho, mas como ficou por cima da outra, por baixo da outra, nesse caso, fica tudo visível. E desta forma, então, conseguimos encontrar a nossa pirâmide hexagonal regular, fazendo o exercício de trás para frente. Ou seja, eles dão o vértice e é com o vértice que eu devo encontrar o centro. Ok? Portanto, este foi o primeiro exercício de hoje, com um grau de dificuldade um pedacinho maior, porque não é o normal. Não é fazer o O para depois achar o V. Neste caso, é o contrário. É fazer o V primeiro e esse V é que vai permitir encontrar o O. Mas tirando essa parte, o resto depois é só uma questão de fazer a base com as características que eles dão e, portanto, é muito fácil de acompanhar a partir desse momento. Mas é preciso saber encontrar o O. E como é que encontro o O? Para acabar, fazemos uma perpendicular ao H e uma perpendicular ao F e encontramos o ponto onde essa perpendicular depois acaba por cruzar, interceptar o plano.
E quando interseta o plano, dá o ponto O e a partir daí podemos rebater e construir tudo normalmente, ok? Portanto, este vídeo já tem com 15 minutos. Vou concluir e a seguir vamos retomar no exercício 2 da aula de hoje. Até já!